Aleluia. Eu estarei compartilhando com você uns 10 versículos bíblicos nesse exato momento. Vamos começar lendo Ageu, capítulo 2, versículo 8. Louvado seja Deus. Aleluia. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: qualquer coisa você me acompanhe na leitura, ou então acompanhe os meninos lá no telão, tá bom? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Então a prata é de quem? Foi Deus que criou. O ouro é de quem? De Deus, foi Deus que criou. Então aquele brinco de ouro não é do diabo, é de Deus. Foi Deus que criou. Se a pessoa quer usar de uma forma errada, é outra história. Mas não é o caso, é outra situação. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é tremendo. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. O que você imaginar de bênção, o que você desejar de bênção, nós já fomos abençoados. Amém? Glória a Deus. Outro texto. Deuteronômios, capítulo 28, versículo 13. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão por cima e não por baixo. Não é lindo esse texto? Diz que eu serei sempre cabeça e nunca cauda. Estarei sempre por cima e nunca por baixo. Amém? Provérbios 11, versículo 24. Uns dão com generosidade, que tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia muito, com fartura também colherá. E isso afirmo, deixa eu ler aqui na versão que está aparecendo ali. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Louvado seja Deus. Bom, muito obrigado por sua presença, graças a Deus por sua vida. Queremos agradecer tremendamente as pessoas que nos visitam, e estou na frente dessa igreja já digamos assim, há uns 20 anos, né? Então a minha obrigação é de sempre estar orientando vocês. As igrejas batistas, quando eu procurei uma igreja batista, eu já tinha andado em outras igrejas, e eu me embelezei, eu me apaixonei pelo comportamento batista. Os batistas, eles ensinam, geralmente eles não obrigam. É verdade que eles exigem dos seus obreiros que andem na linha para que seja o exemplo para os demais. E eu acredito que você tem visto aí nas televisões, nos rádios, sei lá, nas redes sociais, as igrejas batistas, elas são diferentes de tudo que você assiste em programa de televisão. A sua doutrina, ela não se equipara, elas são diferentes. Mas eu sei que você, quando eu digo eu sei, porque uma hora ou outra a gente escuta, vê, e eu queria resumir o que tem acontecido no século 21 sobre um tema chamado teologia da prosperidade. Esses textos que eu li é até ruim para mim, humanamente falando, porque eu poderia pegar esses textos e empolgar você,
mas eu preciso ser com você sobre o que acontece de verdade. Então, permita, porque eu preciso ter alguns cuidados na fala. Aqui ele diz que eu serei sempre cabeça e nunca cauda, estarei sempre por cima e nunca por baixo. Ele diz que a prata e o ouro é do Senhor, então se eu sou filho dele, também é meu. São textos lindos e tremendos e verdadeiro. E aí nós escutamos muitos testemunhos de prosperidade, de pessoas que tiveram sucesso, mas eu quero dizer para vocês, na teia mesmo, direto, na tela, isso é verdade. Aqueles testemunhos, a grande maioria deles são selecionados. É que nem a loteria. Ou seja, para um acertar a Mega Sena, milhões perde. Não sai um centavo do governo para pagar quem acertou. Sai do bolso de quem perdeu. Então aquele testemunho, ele é selecionado. Muitos estão, infelizmente, perdendo, porque não estão sendo ensinados verdadeiramente o que deve ser feito. Culto de domingo, falar sobre isso, eu preciso explicar para vocês, até mesmo porque o meu objetivo sempre foi defender a verdade, e vocês sabem que eu tenho uma história, eu tenho um caráter nesse lugar a defender. E então eu quero que você não se iluda com riqueza. Gostaria muito que todos aqui fossem empresários. Aí nós teríamos não só uma mega igreja, se todos fossem fiéis, como teríamos centro de recuperação, teríamos colégios de ponta, seria muito interessante. Mas eu quero explicar para vocês aqui um fato. Eu estou aqui sendo inspirado pela frase de um homem, conhecido como o maior evangelista do século XX, Dr. Billy Graham, e eu estava refletindo numa frase dele e eu construí esse pensamento para trazer para vocês, porque eu concordo com ele. Então, a prosperidade é bela, ser próspero é tremendo, estar por cima é tremendo, ter para emprestar e não pedir emprestado é tremendo. Eu ainda não cheguei nesse ponto, eu ando pedindo emprestado aí, ainda não cheguei aí, não sei se vou chegar não, mas é tremendo você ter para emprestar, não está precisando, ter como ajudar e não precisa de ajuda, não é soberbo, eu estou falando que você tem de uma forma abastada, isso é tremendo. Mas eu não posso usar a Bíblia para iludir um grupo de pessoas de que você, na sua totalidade, todos vocês alcançarão isso. Isso não é para todos, nem todos terão isso. E eu vou explicar aqui para vocês quem pode ter isso, quem pode ser cabeça, quem pode ter para dar, quem pode ter a prata e quem pode ter o ouro. E eu acho que você quer ter a prata, e eu acho que você quer ter o ouro. Eu quero que essa igreja tenha para dar, eu quero que essa igreja seja próspera, e tenha para assistenciar da melhor forma possível essa comunidade. Sim, eu quero. Por isso que eu trouxe essa palavra para você, porque você não pode viver uma fé falha, falacitosa, falsa, desequilibrada. Então, como é a frase dele? Ele disse uma coisa interessante, tremenda, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para quê? Por favor, alguém pode me responder? Qual foi a meta de Jesus em morrer e ressuscitar? Nos salvar. Qual é a bênção primordial, insubstituível, impagável, designada por Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo? A salvação. Essa é a conquista de todos nós. Essa deve ser a minha conquista, essa deve ser a sua conquista. Agora essa outra conquista, ele fala aqui, e eu faço das palavras dele a minha. Você quer dinheiro, você quer bens, estude, se qualifique e trabalhe. Você quer ser cabeça? Estude, se qualifique e trabalhe. Você quer ter para dar? Estude, se qualifique e trabalhe.
Sim. Trouxe alguns textos para vocês. Permita-me fazer aqui uma leitura. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Esse texto ele está, eu diria, incompleto para nós raciocinarmos, mas ele está completo. Não está completa a próxima frase que eu vou falar, que não está no texto. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Irmão Antônio, na sua experiência, o que eu devo fazer para cortar com mais facilidade? O que eu devo fazer para cortar uma madeira com mais facilidade com o machado? Ele está bem amolado. O que você tem que fazer para conquistar? Está bem afiado. O machado cego corta, mas você vai botar muita força para cortar uma madeira. Você vai botar muita força para ganhar o pão de cada dia, e glória a Deus por isso. Mas o machado amolado, a produção é tremenda. O recurso, o retorno é tremendo. Você precisa se afiar. Você precisa se afiar. E eu vou continuar lendo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, Salmo 128, a partir do versículo 1. Meus irmãos, eu sou o pastor da igreja. Eu não poderia estar falando isso, mas é isso que eu tenho que falar, porque eu quero o seu bem. Porque eu não sou um pastor da televisão, desse grupo que está lutando, fazendo de tudo para pagar ali o seu espaço, não posso. Eu tenho que dizer, porque eu preciso me preocupar com você e com a sua família. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2, preste atenção. Você comerá do fruto do seu trabalho, tem que trabalhar. Será feliz em tudo, e irá bem com você, mas tem que trabalhar. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Falta o conhecimento. Por que eu não estou obtendo as oportunidades? Por que eu não estou ocupando lugares como cabeça? Por que eu não sou majoritário? Por que eu não exerço cargo? Por que as oportunidades estão distantes? Porque está lhe faltando o conhecimento. Simplesmente por isso. Está lhe faltando, não está faltando oportunidade. Não está faltando prata. Não está faltando ouro. Está faltando conhecimento. Simplesmente isso. Eu li uma matéria, lamentavelmente, daquele empresário que mataram em Timon, que foi assassinado em Timon. Eu esqueci agora, é novo para mim, eu li naquele dia. Vou chutar aqui para vocês. Ele era empresário no ramo de, não sei o nome, depois você pode pesquisar, no ramo de uma pedra preciosa, que é gerada, eu não sei em qual órgão do boi, esqueci, que é gerada dentro do boi, não sei se é no fígado ou no intestino, e 1 grama dessa pedra vale fortunas, e ele como foi que esse cara conheceu esse negócio? Tem que ter conhecimento, lhe falta o conhecimento, e aqui vem esse texto que ele tem duplo sentido, segunda carta de Paulo aos Coríntios 9:6, é verdade que ele está falando de alguém que investe no reino, mas é verdade, que nós até temos aí no design da contribuição, mas é verdade que ele é literal também, e isso afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, você vai colher na medida do seu plantio, não dá para colher mais, não dá, está no limite,
Se semeia pouco, colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Você passa quanto tempo estudando? Você passa quanto tempo na rede social? Você passa quanto tempo pagando um preço para se qualificar? Você passa quanto tempo sem fazer nada, sem nenhuma qualificação, sem nenhuma dedicação de qualidade? Perdendo tempo com lixos, jogando em sua mente, amizades que está lhe levando para a perdição. Quem semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia muito colherá com fartura. Deuteronômio, olha, nós lemos o versículo 13 de Deuteronômio lá no início. Olha o que é que diz: seremos cabeça e não cauda, versículo 13. Mas veja o versículo 11 e o 12, antes do 13. O que é que eu tenho que fazer para ser cabeça? Onze e 12. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, será fértil, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, porque na época era lavoura. No fruto do seu solo. Eu vou pular para o versículo 12. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro. Escute. Você traga para outra situação, que isso aqui nos dias de hoje já não é literal, mas era assim que funcionava. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro. O céu é o bom tesouro, para dar chuva à terra. Esse é o tesouro, no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho da sua mão. Qual era o tesouro que Deus estava prometendo para eles? Que iria ter chuva para que o seu plantio crescesse. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Então, qual é a bênção que Deus... Oportunidades. Oportunidades. Eu não sei se você está acessando esse ano é ano de concurso. Ano de concurso. Fique atento. Você terminou o ensino médio há 3 anos atrás, de lá para cá você nunca mais arriscou o Enem, nunca mais. Você tem mais de 20 anos, você não tem um curso técnico, e você quer emprego bom, não vai aparecer. Tem que se qualificar, tem que se preparar, tem que afiar o machado, é preciso. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Provérbios 10, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente são amplamente satisfeitos. Vou encerrar aqui. 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Deseja ter tanta coisa, mas não mete a cara. Não se prepara para ter o que ele deseja. Por isso eu quero deixar essa reflexão para você. Ser cabeça não depende exclusivamente de Deus. Deus não vai expor o nome dele ao ridículo. Colocar você para ser cabeça de algo se você não entende. Lhe colocar numa posição alta para depois você cair, porque você não manja. Deus não vai fazer isso. E o que tem acontecido aí, por que o reino das trevas está crescendo? Por que os caras aí estão tendo dinheiro para bancar aí a cocaína, para bancar tudo que é de imoralidade aí que o mundo está oferecendo? Porque eles têm. Porque eles estão em lugares de posição. Lutaram e chegaram para desfrutar do... Tudo bem, é um prazer, mas conseguiram. Então eu quero dizer para você que o que Deus lhe prometeu, você já tem, que é a salvação. Agora o restante das coisas, você precisa se preparar, se qualificar, em nome de Jesus Cristo. Eu desejo profundamente uma igreja que adore a Jesus, mas uma igreja que tenha para dar, uma igreja preparada, uma igreja que seja cabeça.
uma igreja que tenha pessoas que respondam. Você que mora nessa comunidade desde a sua existência, você sabe o quanto essa comunidade tem sido discriminada pelo poder público. As autoridades não se preocupam, porque aqui não tem, aqui não estou falando na igreja, na nossa região, não tem tido pessoas que respondem, que lutem. Então sim, nós precisamos de autoridades. Se não fosse José lá no Egito, a família não teria sobrevivido. Se não fosse Daniel como ministro, Daniel não foi ministro levantado por Deus simplesmente. Daniel era uma pessoa douta, era uma pessoa preparada de QI. Moisés não foi chamado, escolhido simplesmente. A Bíblia diz que Moisés foi ensinado em toda a ciência do Egito. Paulo não foi só chamado para ser missionário e fazer o que fez. Paulo era poliglota e tinha curso superior da época. As pessoas que encontraram destaque, eles estavam preparados. E sim, existe aqueles testemunhos de motivação daquele que começou ali. É raro. De milhões você tira 10 ali, é raro, é raro. É que nem jogador de futebol e modelo. Eu sei, é um desejo de todo jovem ser jogador de futebol, todo adolescente, é um desejo de toda jovem, talvez ser modelo. 1 em 1 milhão. O risco é muito grande, não é bom correr. Não estou anulando o seu desejo. É que você não pode só desejar ser jogador de futebol, tem que estudar, tem que se qualificar. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, contribuição foi assim que eu aprendi e é assim que eu transmito para você. Ela é destinada a alguém que se considera grato, se considera grata. Contribuição é deve ser pessoal, deve ser algo que eu decidi. Eu nunca contribuí por imposição ou por constrangimento. Contribuição deve ser algo realmente proveniente do coração. Só que tem um detalhe: se você tem um incômodo que o Espírito Santo mostra e incomoda, se você tem aquele latejo de contribuir no reino, não é da carne nem do diabo. A carne não quer nada para Deus e o diabo não quer muito menos. Então qualquer impulso que você tem de participar do reino de Deus, seja com qual for a doação, porque a igreja ela vive de doação, seja com que for, não pode ser do diabo. Não pode, o diabo não vai incentivar ninguém a isso, não pode ser da carne. A carne não quer dar. Quando a gente perde R$1, a gente lamenta, porque R$1 é muita coisa. Ninguém quer dar. Então quem contribui deve ser realmente por um ato de agradecimento pelo que Deus fez na sua vida. Porque se eu não tivesse encontrado essa fé, eu não estava com vocês aqui. Não no fato de não ser pastor, mas de não estar nesse planeta. E muitos de vocês poderiam falar a mesma coisa. Então Deus tem sido tão misericordioso com você. Deus tem sido tão misericordioso com a sua família. O que você poderia demonstrar em gratidão a tudo que Deus tem feito? A igreja é o centro dessa demonstração. A igreja é o lugar, a casa de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Eu quero dizer para você, não barganhe com Deus. É mentira. Se você der isso, você vai ganhar isso. É mentira. Deus não lhe deve nada e nem tem a obrigação de lhe dar nada. O que você deve fazer por Deus é por gratidão. E tudo que Deus faz por você é porque Ele ama, nunca por obrigação. Deus não tem obrigação de nada com você. Ele já cumpriu todas as suas obrigações. Então, o que você faz no reino de Deus chama-se gratidão. O que Deus faz comigo chama-se amor. Por isso, a sua contribuição nessa igreja deve ser por gratidão. Deve ser por reconhecimento do que Deus fez com você.
deve ser por um coração alegre de Deus ter sido tão misericordioso com você. E aí eu esclareço mais uma vez para você: nunca o diabo, ou o seu eu, ou o seu desejo, vai querer participar do reino de Deus. Esse desejo, acredite que é Deus que está te incomodando, em nome de Jesus Cristo. Por isso, neste momento, eu quero te convidar a duas coisas. Primeiro, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta vai estar consagrando e trazendo e depositando aqui. Segundo, você tem a oportunidade de apresentar em um ato de gratidão neste momento, uma contribuição. Nem que você não esteja com ela aqui, você vai apresentar e você vai cumprir. Não me diga o que é uma questão sua com Deus. Se você não quiser fazer, é uma questão sua com Deus. Não me fale nada. Mas aproveite esse momento para você assumir um compromisso de gratidão com Deus, para você consagrar algo que não é aquilo que está sobrando, é algo que vai lhe fazer falta, é algo que você gostaria de não dar. Se você fosse fazer a sua vontade, você não doaria, mas você vai doar porque é um ato de que você é grato, você é grata ao que Deus tem feito para você. Eu quero te dar 3 minutos, não vai mais do que isso. Eu não estou marcando também no relógio, é intuitivo. Quero te dar 3 minutos para você refletir em um compromisso que você vai fazer agora com Deus. Não te prometo nada. Você não será ressarcido por nada de promessa minha. É ato de gratidão. Não barganhe com Deus. Deus não aceita propina. E Deus não aceita barganha, porque Deus não lhe deve. Deus nos dá porque Ele nos ama. Por isso, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, o que eu quero neste lugar, o que eu desejo neste lugar, é uma igreja que adore a Jesus, é uma igreja que adore ao nome de Jesus. E em segundo lugar, que o seu filho tenha o que comer, que o seu filho tenha o que vestir, e que você, jovem, pense nisso já para o seu filho. Por isso, neste exato momento, no reino de Deus não existe passo de mágica. Você que parou de estudar, volte a estudar. Procure se qualificar, se prepare para a vida. Deus vai te honrar, mas você tem que estar preparada. Você tem que estar preparado. Deus não vai fazer você passar vexame. Ele não vai te colocar num lugar que você não responde. Mas se você responde, as portas se abrirão. Porque Ele é o Deus que abre e ninguém fecha. Em nome de Jesus Cristo.